Gente, hoje, aqui nesse exato momento, eu, Neuza, do canal A Teda Cultural, eu vou apresentar para vocês o que é um tarô. O que é um tarô? Como é feito um tarô? Para que serve um tarô? Certo? Nós vemos muitas pessoas usando e praticando e jogando o tarô para muitas pessoas que não sabem nem o que significa, nem fazem a mínima ideia do que significa. Eu tenho aqui para apresentar para vocês o tarô xamânico, certo? O que significa um tarô? O que é um tarô? Tarô é um guia para quem busca autoconhecimento e a iluminação espiritual. A linguagem que ele usa, a linguagem universal, com uma variedade de símbolos que são os arcanos maiores, arcanos menores, os naipes, enfim, e eles são usados para explicar uma realidade concentrada. Então, quer dizer, nós vivemos num mundo onde as realidades são misturadas. Então, uma forma de ler essas realidades misturadas são as práticas de jogos de tarô, certo? Como a concentração de toda uma história é dentro de simbologias, como esses símbolos sagrados, né? Que possuem significados profundos, como o tarô é o único instrumento que permite o conhecer o interior profundo de nossas realidades e trabalhar a intuição, porque ela trabalha e consegue unir o físico, o emocional, o espiritual dentro de uma realidade que é contada. Auxilia em tomadas de decisões, formas mais conscientes em situações presentes e futuras, analisando o passado e projetando o futuro, certo? É uma ferramenta para revelar se existe sentido mais verdadeiro em cada acontecimento da nossa vida, sem qualquer caráter religioso, sinistro ou maligno. O que muita gente leva, eu não jogo tarô porque não é de Deus. Gente, não tem nada a ver uma situação com outra, tá? O tarô é simbologia, são sabedorias profundas da Terra, tá? E ele vem assim como espelho de realidades, como eu falei antes, emoções e sentimentos, um espelho de emoções e sentimentos, e abre a possibilidade de trabalhar em favor do crescimento e desenvolvimento pessoal na hora de tomar decisões, de decidir o caminho a ser tomado, tá? Então é muito usado o jogo de tarô, sem maldade nenhuma e sem nenhuma perspectiva religiosa, tá? Então ele apesar que no caso aqui o tarô xamânico que eu apresento aqui para vocês, ele vem daqueles povos mais antigos, guardiões do arco-íris, né? Que são os povos indígenas, as práticas de xamanismo que tem a ver com o nosso anima mundi. Quem sabe o que é xamanismo? Ah, eu não sei o que é xamanismo, então para mim não faz diferença ouvir esse vídeo de jogos de tarô, porque o xamanismo é quando a gente chama o nosso anima mundi. O que é o nosso anima mundi? É a nossa força. O anima mundi está impregnado nos átomos animais que compõem o nosso DNA, que nos trazem a força física e até psíquica e espiritual também está ligada a esses átomos de energias e reservas de energia que vêm nos animais. E na verdade o que a gente faz? A energia dos animais são nossas reservas de energia, nossas reservas de energia, tanto dos animais como de templos também são nossas reservas. Mas no xamanismo ele trabalha a energia, as nossas reservas de energia dos animais. Jogando tarô, a gente puxa essas energias para o nosso compor, para a nossa força e nossa sabedoria, enfim, tá? O tarô, ele é formado geralmente, tá? Geralmente ele é formado por um conjunto de 78 lâminas divididas em arcanos maiores, 22 lâminas, arcanos menores, 56 lâminas, tá?
O tarô em si, o tarô xamânico, sua origem não é exata porque é muito antigo, tá? Ele é composto por todas as realidades básicas daquele ciclo. E sua origem não é exata, né? Pode ser atribuída a diferentes raízes históricas que foram se modificando ao longo dos anos, tá? E concentradas por um povo, nesse caso aqui, o povo indígena, né? Os guardiões do arco-íris. Temos notícias de diversos baralhos, uma série, enfim, são tantos que surgiram com o tempo, existentes na antiguidade, incluíram números místicos, especialmente na Índia, Oriente Médio, posteriormente foram levados para a Europa, pelos cavaleiros templários. Então nós temos N fontes de criações de tarô. As fontes indicam povos ciganos, andarilhos do Oriente Médio, levaram o primeiro tarô para a Europa durante a Idade Média, tá? Então existe toda uma história que rege os tarôs, ou ao contrário. A história, os ciclos regem o tarô cíclico. E cada ciclo compõe um jogo de tarô, certo? Um ciclo de realidades é fechado com um jogo de tarô. Com vários jogos de tarô, depende das pessoas que vão ter o dom de criar e montar esse tarô com essa mistura de realidades, ok? Não nada assim se comparar com as histórias dos egípcios, que tem essa sabedoria de magia do deus Tó, né, que era o deus médico, né? E a segunda opção, as origens hebraicas, sendo os seus anagramas, as suas palavras, o que significa a roda, né, a roda do Xing, enfim, todos todos os tarôs, eles têm essa composição e vêm interpretando realidades de formas diferentes e genéricas. O que significa isso? Que pode estar falando de um povo inteiro e pode estar falando de uma única pessoa que concentra a sua energia num jogo de tarô, certo? E foi usado na Idade Média como o tarot-key. E depois, com o triunfo, teve as primeiras cartas pintadas à mão, que é feita uma arte, né? São várias artes, desenhos místicos, né? Artes que são, né, feitos à mão e depois levadas a uma gráfica. A versão clássica e mais antiga do tarô é o de Marcella, que eu já falei antes, tá? Então, quer dizer assim, nós temos, depois se segue todos esses aqui, mas falando em tarô xamânico, agora com esse fechamento de ciclo, cíclico, com toda essa tecnologia, muitos tarôs surgiram, tá? Muitos tarôs surgiram. Então, existe essa possibilidade de estar agrupando todo esse conhecimento, certo? Um tarô, quando você compra geralmente ele é escolhido pela espiritualidade. Quando você vai fazer a sua escolha, quem joga na sua mão é a espiritualidade, um que tenha mais a ver com a sua energia, enfim. E ele tem que ser consagrado aos elementos, né? Fogo, terra, água, ar, a um alfabeto espiritual que seja de seu domínio dentro do conhecimento do iluminado, escolhido, enfim, que acaba ganhando esses dons divinos para fazer esse trabalho. É importante, no caso, fogo, terra, água e ar, que são os elementos que compõem o Feng Shui, compõem o equilíbrio dos elementos, né? Que compõem o equilíbrio do planeta. Então é interessante consagrar um tarô a esses 4 elementos, ou 5 elementos, na verdade: fogo, terra, água, ar e éter. E um 5º elemento que vai desdobrar essa situação. O clima místico de magia, que é intensificado com a utilização de uma toalha, que nem aqui no caso eu uso o nosso Ganesha, que é o meu mentor espiritual. Então ele foi destacado aqui por mim para fazer a base do meu jogo. Então o que eu coloco aqui em cima embaixo, né, desse jogo, dessas cartas que eu estou apresentando agora nesse vídeo, porque é interessante que as pessoas saibam o que significa, né?